Olá a todos, mais uma aula aqui sobre inquérito policial. Hoje nós vamos falar sobre indiciamento, que eu acredito que seja a nossa maior aula, tá? Isso aqui, indiciamento é um tema muito profundo, tá bom? Pode parecer que não, mas é. Então, você tem lá você tem o delegado com o inquérito policial dele, beleza? Ele tá lá pegando tá lá pegando lá os elementos informativos de indício de autoria, materialidade, circunstância e aponta João como autor, suposto autor do crime. O que o delegado vai fazer? O delegado vai indiciar aquele cara. Ou seja, é um ato formal de atribuição exclusiva da autoridade de polícia judiciária que, ao longo da investigação, forma o seu livre convencimento no sentido que é indício suficiente que um suspeito tenha praticado determinado crime. O indiciamento, galera, ele deve ser necessariamente fundamentado em despacho, ou seja, o delegado acredita que aquele cara tenha cometido o crime, Joãozinho cometeu o crime, então ele vai fazer um despacho indiciando João, tá? Apontando a autoria, a materialidade e as circunstâncias fáticas do fato criminoso a João. Outra observação. É um ato privativo do delegado de polícia. Você vai ver jurisprudência dizendo que é exclusivo, tá? Por quê? Só o delegado, galera, só o delegado pode indiciar. Não existe outra autoridade que pode realizar o indiciamento, certo? E também não tem essa de, tipo, o juiz falar assim, não, indicia fulano. Não pode. Não pode o promotor de justiça falar assim, indicia fulano. Não pode. Bom? Não pode. Isso você tem que ter em sua mente, tá? Então, é um ato privativo do delegado de polícia, que é o presidente do inquérito policial. Outra pessoa também não preside o inquérito policial, é sempre o delegado. E é por meio do indiciamento que a autoridade policial aponta a determinada pessoa como autora do ilícito em apuração. Por se tratar de medida excita a fase investigatória, por meio da qual o delegado de polícia externa o seu convencimento sobre a autoria dos fatos apurados, não se admite que seja requerida ou terminada pelo magistrado ou até mesmo pelo Ministério Público, tá bom? O magistrado não pode requisitar o indiciamento em investigação criminal. Isso porque o indiciamento constitui a atribuição exclusiva da autoridade policial. Então, galera, o que acontece? Às vezes a gente tem uma síndrome de vira-lata, achando que não, o juiz pode fazer isso, pode tudo. Não, no sistema acusatório não. Tá? Não pode. Então o juiz não pode mandar o delegado e ensinar o delegado a trabalhar. Tá bom? Ministério Público, a mesma coisa. Tá entendendo? Embora, veja só, pode haver doutrinas minoritárias acerca do. Jurisprudencialmente, hoje, o Ministério Público não pode mandar fazer isso, tá? Mas dentro de uma doutrina aí minoritária, digamos assim, quem fiscaliza externamente a atuação da polícia é o Ministério Público. Quem é o fiscal da lei é o Ministério Público. Então você pode ter doutrinas minoritárias que vão dizer que o Ministério Público talvez possa mandar indiciar. Só que de uma maneira ou de outra, o Ministério Público, na fase processual penal, mesmo ele pegando o inquérito, pegou o inquérito, ele acusa quem ele quiser. Você tá entendendo? O cara não precisa estar indiciado. Joãozinho não precisa estar indiciado para o Ministério Público acusar. Ele acusa quem ele quiser. Certo? A opinião delict, né? Que chama. A opinião delict dele é mesmo que não seja igual, não precisa ser igual a do delegado de polícia civil, delegado de polícia, delegado federal, não precisa ser igual. Entendeu? Vamos aqui ao material, galera. Vamos lá. Indiciamento e atribuição exclusiva da autoridade policial, STJ. E a gente também tem aqui informativo do STF dizendo a mesma coisa.
No caso julgado pelo STF, o juiz determinou à autoridade policial que fizesse o indiciamento formal de algumas pessoas. Ou seja, o juiz não podia fazer isso porque é algo privativo e exclusivo do delegado de polícia. A segunda turma do STF concedeu habeas corpus para anular esse indiciamento, deixando claro que não cabe ao juiz tomar essa providência. Nesse mesmo sentido, a inteligência do artigo 2º, parágrafo 6º da Lei 12.830 de 2013, que afirma que o indiciamento é ato incerto na esfera de atribuições da Polícia Judiciária. Guilherme Nutt diz: não cabe ao promotor ou juiz exigir através da requisição que alguém seja indiciado pela autoridade policial, porque seria o mesmo que demandar à força que o presidente do inquérito conclua ser aquele autor do delito. Ora, querendo, pode o promotor denunciar qualquer suspeito envolvido na investigação criminal. Ou seja, galera, era o que eu estava dizendo. Se o promotor de justiça acha que fulano é quem praticou aquele crime, ou que várias pessoas cometeram aquele crime, se o promotor acha isso, ele vai denunciar. Não, chega um inquérito para ele, ele vai denunciar. Entendeu? Ele vai denunciar quem ele quiser. A opinião delicti dele não está vinculada ao delegado de polícia. Então, teoricamente, na prática, não pode o promotor de justiça ensinar o delegado a trabalhar, certo? Então, seria basicamente isso, tá bom, galera? Vamos de novo aqui ao material. Vou descer aqui a minha telinha. Vamos lá. Via de regra, qualquer pessoa pode ser indiciada. Entretanto, algumas autoridades estão afastadas de tal auto, como, por exemplo, membros do MP e membros da magistratura. Então, galera, deixa eu voltar aqui. Membros do MP, da magistratura, eles não podem ser indiciados. Se um juiz cometeu um crime, ou um promotor, o juiz cometeu um crime, manda pro TJ. O TJ vai resolver isso aí. Se um membro do Ministério Público cometeu um crime, manda lá pro procurador. Acabou a história. Eles têm essa atribuição, tá na lei, é isso. Vocês precisam saber. Agora, existem algumas pessoas com, como é que se diz? Foro de prerrogativa de função. Essas pessoas podem ser investigadas, podem ser indiciadas, porém elas precisam de autorização do órgão competente. Por exemplo, o deputado federal, o delegado vai ter que pedir autorização para o STF, certo? E aí ele indicia, mas vai precisar de autorização, certo? Você vê que é um rito mais complexo. Mas membros da MP, Ministério Público e magistrado, eles não podem ser indiciados. Não podem ser indiciados mesmo, tá? Isso aqui é o certo. Via de regra, qualquer pessoa pode ser indiciada. Entretanto, algumas autoridades estão afastadas de tal ato, como, por exemplo, membros do MP e membros da magistratura. O artigo 41 da Lei 8.622 diz que, se houver indícios de crime praticado por membro do MP, os autos do IP policial devem ser encaminhados ao Procurador-Geral de Justiça, a quem competir dar andamento às investigações. No mesmo sentido, a lei orgânica da magistratura, que vai remeter os autos ao Tribunal de Justiça competente, certo? Contudo, a lei menciona que essas autoridades não poderão ser indiciadas no curso da investigação, nada falando acerca do indiciamento em auto de prisão em flagrante. Ou seja, se o promotor de justiça e o magistrado forem pegos fazendo algo em flagrante, eles podem ser indiciados. Porque aqui a lei não menciona. Então, teoricamente, eles podem fazer essa pegadinha com você. Vamos lá. Delegado de polícia não pode indiciar membro do MP. Juízes não podem indiciar magistrado. Quando no curso da investigação houver indício da prática
de crime em parte do magistrado, a autoridade policial, civil ou militar remeterá os respectivos autos ao tribunal ou órgão especial competente para o julgamento, a fim que prossiga as investigações. Não ser preso senão por ordem escrita do tribunal ou do órgão especial competente para o julgamento, salvo em flagrante de crime inafiançável, caso que a autoridade fará imediata comunicação e apreensão do magistrado ao presidente do tribunal a que esteja vinculado. Quando no curso de investigação houver indício de prática de parte do magistrado, a autoridade policial civil ou militar remeterá os respectivos autos ao tribunal ou órgão especial competente para o julgamento, a fim de que prossiga na investigação. São prerrogativas do membro do Ministério Público da União, MPU, ser preso ou detido somente por ordem escrita do tribunal competente ou em razão do flagrante de crime inafiançável, caso em que a autoridade fará imediata comunicação àquele tribunal e ao Procurador-Geral da República, sob pena de responsabilidade, não ser indiciado em inquérito policial, observado o disposto no parágrafo único deste artigo. Quando no curso de investigação houver indício da prática de infração penal por membro do Ministério Público da União, a autoridade policial civil ou militar remeterá o imediato autos ao PGR, que designará membro do Ministério Público para o prosseguimento da apuração dos fatos. Então, galera, é basicamente isso. Os intocáveis no indiciamento é o membro do MP e da magistratura. A gente vê que tem aqui todo um cuidado com eles, que basicamente, em regra, eles só vão ser presos em auto de prisão em flagrante, ou auto de prisão em flagrante, certo? Então, eles são intocáveis. Enquanto as outras autoridades, né, com foro de prerrogativa de função, é questão de autorização mesmo, tá? Eles podem. É isso aí que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Descer minha tela. Consequências do indiciamento. A primeira consequência é que o nome do indiciado irá constar do banco de dados da polícia na condição de indiciado. Significa que caso ele seja abordado e realizando uma consulta, o policial verificará que ele foi alvo central de determinada investigação. Então, ó, tem consequências negativas, né? Por você ser indiciado. A segunda consequência é no aspecto jurídico, pois as medidas cautelares pessoais dependem da prova da materialidade do crime em indícios mínimos de autoria, ou seja, dos mesmos elementos do indiciamento, e naturalmente pode ser objeto de cautelares aflitivos no curso do inquérito policial. Indica ainda que provavelmente o indiciado será submetido à fase da persecução penal. E por fim, sob o prisma social, o ato de indiciamento coloca uma marca na pessoa do indiciado, que o desqualifica perante a sociedade, refletindo na vida profissional, familiar e social. Observação: caso o indiciado não seja condenado ou o IP seja arquivado, o ato de indiciamento deve ser cancelado com o escopo de assegurar a presunção de inocência e o princípio da dignidade da pessoa humana. Na hipótese de surgirem novos elementos informativos que indiquem que outra pessoa foi autora do crime investigado, pode o delegado de polícia promover o desindiciamento? Sim, gente. Veja só. Se o indivíduo foi indiciado injustamente, e aí a gente descobre quem de fato foi o autor desse crime, com os indícios de autoria, materialidade, circunstância, foi outra pessoa, o delegado ele tem que ter a própria autotutela de se redimir e dizer: não, errei, galera. Não é João, é Mateus. Entendeu? E isso, você indiciar alguém errado, vamos dizer assim, é uma ilegalidade. Certo? É uma ilegalidade. Então, você pode fazer, né, essa questão do desindiciamento até mesmo pelo juiz. Certo? Se o juiz vê que aquela pessoa foi indiciada de forma ilegal, o juiz pode apurar e fazer isso. Entendeu? O juiz não pode indiciar, mas se vê uma ilegalidade no indiciamento, ele pode se meter, entendeu? Fazer o que é
correto, entendeu? É isso que a gente busca, fazer o que é correto, tá bom? Vamos lá. Então, ó, trata-se do ato de cassação ou revogação de anterior indiciamento, em que pese haver divergência doutrinária, para as provas de delegado de polícia, por exemplo, prevalece que sim, os delegados de polícia são agentes da dimensão pública e possuem poder de autotutela estampado na súmula 473 da STF, de modo que podem rever seus atos com derivados de vício. Nesse sentido, o desindiciamento pode ser feito não apenas pelo delegado, mas também pelo Poder Judiciário, uma vez verificada a legalidade daquele indiciamento. O indiciamento é privativo do delegado, mas o desindiciamento pode ser feito pelo próprio delegado, mas também pode ser feito pelo próprio Poder Judiciário, se reconhecido constrangimento legal, por exemplo, do julgamento de um habeas corpus. Então, via de regra, o momento adequado para o ato de indiciamento ocorre quando a autoridade policial reúne os elementos de convicção que indicam a imaterialidade do crime investigado. Não há na lei um momento específico para indiciar. Assim, o indiciamento pode ser feito no início do inquérito, nas hipóteses de flagrante delito, em que o indiciamento é automático. Então, você foi preso em flagrante, você já está indiciado, tá? Isso aqui é regra. Foi preso, tem um ADPF, você já está indiciado. Já vai ter o despacho fundamentado do delegado te indiciando. Durante a investigação ou ainda ao final, dentro do relatório expedido pelo delegado de polícia. Parte da doutrina entende que o ato de indiciamento não deveria ser o final, devendo ocorrer no instante imediatamente anterior ao interrogatório. Já Aurélio Lopes Júnior entende que o indiciamento deve ocorrer logo após o ato de interrogatório, isso porque o ato de indiciamento tem um efeito negativo e não pode ser um ato de surpresa de tal condição que, caso feito ao final do inquérito policial, nada poderia fazer o indiciado acerca do apontamento formal. Então a gente falou tanto das consequências negativas, né? Então, se for feito ao final, não tem como a pessoa se precaver, né? Independente do momento do indiciamento, o certo é que ele não pode ser realizado após o oferecimento da denúncia sob pena de configurar abuso de autoridade e constrangimento ilegal. Autoridades com foro de prerrogativa de função e indiciamento. Isso aqui que eu vinha falando já antes, e vamos encerrar falando disso. É plenamente possível o indiciamento de autoridades com foro por prerrogativa de função. No entanto, para isso, é indispensável que a autoridade policial obtenha uma autorização do tribunal competente para julgar esta autoridade. Exemplo, em um inquérito criminal que tramita no STJ para apurar crime praticado por governador do estado, o delegado de polícia constata que já existem elementos suficientes para realizar o indiciamento do investigado. Diante disso, a autoridade policial deverá requerer ao ministro relator do inquérito no STJ autorização para realizar o indiciamento do referido governador. Ou seja, não é o ministro relator que vai fazer o indiciamento, é o delegado, mas vai precisar de uma autorização para realizar isso, tá bom? Isso aqui é jurisprudência, tá bom? Existe decisão monocrática mais recente em sentido contrário. De acordo com o plenário do STF, é nulo o indiciamento de detentor de prerrogativa de foro realizado por delegado de polícia sem que a investigação tenha sido previamente autorizada. Ou seja, a investigação tinha que ter autorização antes do ato de indiciar, certo? Diversa hipótese em que o inquérito foi instaurado com exceção e tramitou desde o início sob supervisão do ministro do STF, tendo o indiciamento ocorrido somente no relatório final do inquérito. Nesses casos, o indiciamento é legítimo e depende de autorização judicial prévia. Ou seja, galera, vamos lá. O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. Após o final da instrução processual com a publicação do despacho de intimação para a apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. Esse último item aqui, cara, veja só. É porque já teve deputado que fez o seguinte: eu vou ser condenado pelo STF. Então eu vou perder meu foro por prerrogativa de função, não vou ser mais deputado. Aí ele renuncia e quer ser julgado pelo primeiro grau, ou seja, vai começar tudo de novo. O STF não permite isso, não permite, porque aí ele vai estar usando a prerrogativa de função dele para benefício próprio.
E a ideia aqui do foro de prerrogativa de função não é essa, entendeu? Não é essa. Então, a gente viu aqui que para você indiciar alguém, você precisa de autorização do órgão competente, quando tem foro de prerrogativa de função. Você precisa de autorização. Mas existem entendimentos que diz que, olha só, desde o nascimento do inquérito, você devia estar sendo assistido, tinha que ter um ministro aqui acompanhando o seu inquérito antes de você indiciar, certo? Então aí fica a jurisprudência oscilando, né? Fica oscilando, né? Aí você às vezes não sabe para onde correr. Então tudo depende, tudo depende. Então é sempre bom a gente estar atualizado na jurisprudência, né? Ela que vai nos guiar aí até para nossa prática ou para nossa prova, seja lá o que for. Pessoal, espero ter ajudado o próximo com essa aula de indiciamento que eu acho muito importante. Bons estudos a todos, tá? E até a próxima aula.